Bom dia, sejam todos bem-vindos a mais este vídeo. Meus prezados companheiros de estudos bíblicos, a partir deste vídeo e mais alguns vídeos a seguir nos próximos dias, eu vou procurar estar aqui respondendo algumas perguntas que geralmente as pessoas fazem no site ali. E a gente responde algumas perguntas pelo próprio site e outras é conveniente a gente fazer vídeos, porque tem perguntas que às vezes uma pessoa faz, mas a gente entende que tem muitas outras pessoas que têm a mesma dúvida, gostaria de ter esclarecimento. Então a gente aproveita o vídeo, todas as pessoas que verem vão então ter esse esclarecimento. Perfeito? Então assim sendo, nós começamos com o nosso vídeo de hoje. Como você percebe aí, nós temos então essa parte aqui. A pergunta é a seguinte: alguém ficou na dúvida assim, por que no caso os profetas duraram até João e, no entanto, depois lá na frente a gente vê em outras passagens ali profetas na igreja. Daí as pessoas ficam assim, ué, mas os profetas não terminaram com João? E como que tem profetas na igreja? Como que é isso? E é isso que nós vamos tentar, então, esclarecer aqui, claro, usando a palavra de Deus, usando a Bíblia, é ali que nós tiramos a nossa dúvida. Então, os textos que a pessoa chegaram nessa dúvida, porque aqui, por exemplo, Mateus 11:13 e Lucas 16:16 fala do mesmo texto. Veja aqui. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Note que ali fala que todos os profetas e a lei foram até João. No outro texto diz, a lei e os profetas duraram até João. O que dá a entender que a partir de João, então, não tinha mais profetas, porque duraram até João, né? Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. Tá, agora vamos analisar outros textos e depois então nós fazer uma comparação para a gente chegar a uma conclusão lógica. Então você veja o que diz Atos capítulo 3, versículo 1. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Bom, esses eram, veja que aqui já diz que havia profetas na igreja que estava em Antioquia. E em igreja que estava em outros locais também tinha outros profetas, tinha mais profetas, como Ágabo, por exemplo, e outros. Bom, guarda esse texto e vamos percorrer os outros textos depois na guerra. Efésios, capítulo 4, vamos ver o versículo 11 e 12. Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas. Olha, profetas aí. Quem que deu? Quem que é ele? Esse ele mesmo que deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Ele mesmo, Jesus Cristo, ele deu. Inclusive profetas, né, para a igreja. Vamos ver aqui outro texto. Efésios capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra e esquina. Tá. Aqui então, nós vamos começar agora uma vez reunidos esses versículos, esses textos, nós vamos entender. Veja bem, que esse primeiro texto que diz que todos os profetas e a lei profetizaram até João, que duraram até João, veja que
esses profetas, eles estão ligados à lei. Profetas é a lei. A lei e os profetas. Foram esses profetas ligados à lei que, né, duraram até João. E João terminou o ministério deles. Aí começou, depois de João, começou um outro ministério profético, só que diferente. Você nota que aqui, ó, é importante ver essas partes que eu tenho aqui destacado em cor diferente do branco. O texto no original tá tudo em branco. E eu destaquei essas partes que é para nós poder ter entendimento. Então veja que aqui fala profetas e leia até João. Leia os profetas até João. Bom, colocando isso aqui de lado, agora vamos ver na igreja. Aqui nós vimos que é profetas e a lei. É profetas que estavam ligados à lei. Agora aqui já não está falando de lei. Veja, não tem nada que fala de lei. Aqui está falando de igreja. Que na igreja havia profetas. Da onde que vieram esses profetas? Eles, Jesus mesmo, deu para a igreja apóstolos e profetas. Aqui nós temos de entender mais um detalhe. Veja que está destacado em azul e em amarelo. Por quê? Porque são dois grupos, são cinco dons que Jesus deu para a igreja. E esses dons, né, Jesus deu para pessoas ali da igreja, mas para dois grupos diferentes de pessoas. São 5 dons para 2 grupos diferentes de pessoas. Um grupo é o grupo dos apóstolos e profetas. É um grupo. E o outro grupo são os evangelistas, pastores e doutores. Lá para frente nós vamos falar sobre isso aqui. Outro detalhe, estes profetas que foram dados à igreja, veja bem, em Efésios capítulo 2, versículo 20, veja o que diz ali. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então o que acontece? Esses profetas que Jesus deu à igreja, juntamente com os apóstolos, com os evangelistas, pastores e mestres, né? Esses dois profetas e apóstolos, esse grupo, Jesus deu para serem, junto com o Senhor Jesus, o fundamento, olha, edificado, fundamento dos profetas, olha, fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Isto é, o alicerce, o fundamento, o início. O que acontece? Que Jesus, ele começou a fazer os milagres, enfim, começou a fazer sua obra e também a ensinar a respeito do reino de Deus, a respeito da igreja, a respeito do reino de Deus para os judeus, a respeito da igreja para judeus e gentios. Então Jesus começou, e o ministério dele foi bastante curto, cerca de 3 anos, ali ao redor de Jerusalém, não se estendeu mais, mas Jesus autorizou os apóstolos a prosseguirem com aquilo que Jesus começou a fazer, os milagres e o anúncio do evangelho do reino de Deus para os judeus, o evangelho da graça para os gentios e os demais, o evangelho da graça e o evangelho da igreja. Então vamos perceber o seguinte, que aqueles profetas que terminaram em João eram profetas que estavam ligados à lei. O que acontece à lei? A lei é o seguinte, quando Deus, através de Moisés, tirou o seu povo, o povo chamado Israel, a nação de Israel, que era escrava no Egito, Deus tirou de lá e através do deserto conduziu seu povo para a terra de Canaã. E nesse trajeto, logo que saíram do Egito, então
Quando eles cruzaram o Mar Vermelho, chegaram no Monte Sinai, Deus deu, através de Moisés, Deus deu a lei, os 10 mandamentos, e dos 10 mandamentos, então, saíram, né, os estatutos e os mandamentos ali para o povo de Israel, porque a igreja não estava lá, não estava presente, ainda não existia igreja na terra. Então, o povo de Israel recebeu a lei. E juntamente com a lei, Deus proveu profetas ligados a essa lei. Agora, o que aconteceu? Essa lei, o que era? Era um pacto, era uma aliança que Deus fez com a nação de Israel, que na Bíblia está chamada de Antiga Aliança. Essa aliança com a lei e com esses profetas terminaram em Jesus, porque em Jesus começou então a dispensação da graça, uma outra lei, a lei de Cristo, né? E outros profetas. Percebe como que é? Então, até João duraram os profetas, a lei, porque estava dentro daquela antiga aliança que foi feita e selada com sangue de animais. A nova aliança, a qual a igreja está inserida nesse contexto da nova aliança, que a nova aliança, Jesus não deu, Deus não deu essa aliança para a igreja, deu para o povo de Israel, é a nova aliança para o povo de Israel. Mas a igreja entrou nesse contexto da nova aliança. Então a igreja não tem nada a ver com a antiga aliança. Ela nasceu aqui na terra a partir da nova aliança no sangue do Senhor Jesus. Então você percebe como que esses profetas que terminaram em João, eles estavam no mesmo contexto da lei e da antiga aliança. Terminou em Jesus. Os profetas terminaram em João. Os novos profetas que surgiram na igreja, que Jesus colocou, então eram os profetas que já estavam no contexto da nova aliança no sangue do Senhor Jesus, depois da morte do Senhor Jesus. Compreende a diferença que há, como é enorme. Agora, por que o Senhor Jesus colocou esses profetas na igreja? Tem uma razão disso acontecer. Veja bem. Então, os profetas do Novo Testamento, eles formaram o fundamento da igreja, o alicerce, com Jesus Cristo. Até o tempo que o alicerce foi como a construção de um prédio, né? O alicerce é feito e uma vez pronto este alicerce, já seco, já preparado para receber então os tijolos, a construção, as paredes, pronto, acabou o alicerce e o resto do prédio vai ser erguido de acordo com as medidas do alicerce, não é verdade? Assim é o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Quando terminou o alicerce, que morreu o último dos apóstolos, então acabou o alicerce, está terminado, está concluído e começa então a construção da igreja, o corpo de Cristo. Agora, o Senhor Jesus deu então esses dons, né, principalmente de apóstolos e profetas para a igreja, porque juntamente e depois, né, juntamente com evangelistas, pastores e mestres, com que finalidade? Por que foi necessário Jesus dar isso para a igreja? Veja bem, Efésios capítulo 4, agora no versículo 12, diz assim, Jesus querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Veja, aqui está falando da igreja. Para a edificação do corpo de Cristo. Veja, edificação crescimento, é comparado com paredes que são levantadas em cima de um alicerce, e esse alicerce, o material desse alicerce era apóstolos e profetas do novo pacto, da nova aliança.
Então, por que isso? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então você veja que os apóstolos e os profetas, eles foram necessários na igreja para, vamos dizer assim, ensinar, preparar para que a igreja crescesse dentro daquilo que Jesus ensinou, dentro daquilo que é a vontade de Deus, não saísse fora. Então o alicerce tem as medidas. Os apóstolos e profetas do Novo Testamento trouxeram a medida para o crescimento do corpo de Cristo. E até quando que durou isso aqui? Até que todos cheguemos à unidade da fé e principalmente ao conhecimento do Filho de Deus. Você veja que hoje a igreja só não conhece Jesus se não quiser. Porque as Bíblias estão aí revelando o Filho de Deus quem é. Então, o que acontece é que no início da igreja, você vai ver que a igreja começou na morte do Senhor Jesus, mas desde o sangue do Senhor Jesus ali, até o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, vai notar que tinha gentios e tinha judeus formando a igreja. Todos podiam, né? Agora o que acontecia? Os gentios eram as pessoas, digamos assim, sem Deus no mundo. Os judeus eram aquelas pessoas religiosas que tinham a lei, que já tinham uma estrutura do conhecimento de Deus. Mas o judaísmo tinha os seus rituais, né? Tinha templo, altares, enfim, uma série de rituais. A adoração a Deus no antigo pacto podia ser só em Jerusalém, no templo, não podia ser em outro lugar. Tinha as sinagogas, que eram espécie escola dominical, onde as pessoas aprendiam, né, a respeito da lei. Mas os sacrifícios, as ofertas, a adoração, tudo tinha que ser no templo, não podia ser em outro lugar. E então, quando esses judeus ouviram a mensagem do Evangelho, eles se interessaram, eles se maravilharam e aceitaram o Evangelho, mas só que eles queriam trazer com eles aqueles costumes, aqueles rituais, aquelas coisas que não tinha a ver com a igreja, que era coisa do antigo pacto, da antiga lei. Então, o que acontecia? A igreja precisava de um tempo para ir mudando esta situação, deixando aquilo que já tinha terminado na morte do Senhor Jesus, e tirando aquilo e colocando no lugar o que Jesus ia fazer, colocando a igreja no lugar do antigo pacto. Então, essa transição demorava algum tempo. E é o que nós vimos no capítulo 15 ali de Atos dos Apóstolos, quando houve aquela assembleia e discutiram esse assunto, porque os judeus convertidos, eles queriam que os cristãos circuncidassem, que frequentassem o templo e que entrassem naqueles rituais judaicos que não era para a igreja mais, aquilo terminou no antigo pacto, percebe? Então, até que essa transição se completasse e as pessoas, os cristãos que se convertiam ao cristianismo, né, a Cristo, entendessem isso, era preciso que, principalmente o judeu, que eles só acreditavam se eles vissem. Se eles vissem milagres, se eles vissem provas, a fé não operava neles. A igreja, ela é movida pela fé. A lei era mandamentos, era ordenanças. Então havia uma dificuldade tremenda ali. E durante esse tempo, como os judeus que se convertiam, né, eles acreditavam nos profetas. Jesus deu profetas à igreja temporariamente. Entende? Então, por que foi dado os profetas à igreja? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus.
Uma vez que as pessoas chegaram ao conhecimento do Filho de Deus, que entenderam, que as pessoas entenderam na igreja, que a igreja não era uma extensão do judaísmo, mas era algo separado, algo particular que Deus tinha colocado na terra ali. Esses judeus que se convertiam, então, através do que os profetas falavam, eles acreditavam e foram entendendo que a igreja era outro departamento, não era o judaísmo. Entende a necessidade que havia no princípio da igreja, ali dos profetas? Então eles formaram o fundamento da igreja juntamente com os apóstolos. Por isso eles são um grupo, apóstolos e profetas. Esses, amados, apóstolos e profetas do Novo Testamento terminaram com a morte do último apóstolo, do apóstolo João. Os profetas da lei, ligados à lei, terminaram muito antes lá em João. Note que os profetas do Antigo Testamento, praticamente todos eles, quando eles profetizavam em nome do Senhor, sempre tinha uma introdução, que eles entravam com aquela introdução antes da profecia. Sempre eles falavam, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. E então, a partir dessa introdução, eles aplicavam, então, o que o Senhor estava mandando eles falarem para o povo. Veja que João Batista também era profeta, viveu o tempo da lei. Mas a mensagem dele não era da maneira que os profetas da lei se expressavam. Veja que os profetas da lei, eles começavam com, assim diz o Senhor. João Batista, ele já começava a arrepender-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e convertei-vos, para que assim venham os tempos do refrigério, pelo conhecimento do Senhor, para que sejam perdoados os vossos pecados. Então era um profeta que profetizava, mas já de uma maneira diferente. Percebe a diferença entre os profetas e por quê? Que na igreja de profeta, mas não era aqueles profetas que terminaram com João Batista. Eram outros que o Senhor Jesus Cristo deu para a igreja com a finalidade do crescimento do corpo de Cristo, até que então todo chegasse ao conhecimento do Senhor Jesus. Amado, hoje, nos nossos dias, a igreja tem o conhecimento do Senhor Jesus, o conhecimento a medida da estatura de Cristo, de varão perfeito. Sabemos que Jesus Cristo é perfeito, que ele não teve pecado, que ele foi o homem perfeito aqui na terra, sendo Deus também. Então, através das escrituras, nós conhecemos o Senhor Jesus e não é necessário que ninguém profetize isso por nós. Percebe? Por fé, nós conhecemos, nós sabemos as coisas. A fé, Espírito Santo, a fé, adquirida através do Evangelho, move. Porque veja que a fé vem pelo livro, a palavra de Deus, está lá em livro de Romanos, capítulo 10. Se não me engano, é versículo 17 por aí. Então, hoje, na igreja, pode alguém dizer assim, mas então tem profetas hoje na igreja? Como nós vemos aí os profetas do YouTube, profetas da internet, os profetas de determinadas denominações e as falsas profetadas deles. Por quê? Porque hoje não existe mais profetas. Profetas terminaram, eles eram o fundamento. A igreja só que começou a ser edificada a partir de que foi determinado o fundamento. Então o ministério dele se inspirou. O que tem hoje, amados, o que hoje tem é manifestação de profecia, manifestação de línguas estrangeiras. E enfim, várias manifestações do Espírito que Deus pode operar pelo Espírito Santo
na reunião da igreja, mas não em uma determinada pessoa que, vamos dizer assim, tem um título de pastor, tem um título de profeta. Não existe esse título de profeta, esse dom existe a manifestação do Espírito em pessoas dentro de uma congregação, numa reunião. Isto se for necessário, porque essa manifestação do Espírito Santo foi dada à igreja para o que for útil. Quer dizer, se não for útil, se não houver necessidade, não há manifestação dentro de uma congregação. Uma manifestação que houver sem necessidade é exibicionismo, é carne, não é de Deus. Entende? Muitas manifestações hoje nas denominações são pura carnalidade, porque não há necessidade. Por exemplo, o dom de línguas é um dom que é manifestado quando tem algum incrédulo ali, para que então, através de ver a pessoa falando em línguas estrangeiras, por exemplo, lá um estrangeiro incrédulo está ali, e de repente no meio das pessoas simples, ele vê ali uma pessoa simples daquela falando na sua língua e ele entendendo tudo que aquela pessoa está falando, essa pessoa reconhece que aquilo é de Deus. Então há uma necessidade. Mas caso contrário, dá pessoas que de tempo já são conhecedores da palavra de Deus, porque que necessidade há de se manifestar o Espírito Santo com línguas estranhas? Percebe, então, o engano como ocorre hoje, como as coisas estão diferentes hoje na igreja das denominações, né, na cristandade, diferente da realidade, da verdade do Evangelho. Então, como nós estamos tratando especificamente de profetas, né, que terminaram em João, e os profetas que continuaram na igreja, vamos entender. Jesus, próprio Jesus, deu profetas para a igreja temporariamente, até que o alicerce da igreja fosse concluído. Então, esse ministério de profetas e de apóstolos terminou. Profeta de hoje, que se diz profeta, é falso. Apóstolo, que se autodenomina apóstolo, hoje são falsos, dá para dizer, com uma plena convicção. E lembrando que pode, se for necessário, Deus pode usar qualquer pessoa. Ali não precisa ser profeta, não tem profeta. É a pessoa que o Senhor quiser, a pessoa que convier a ele pode levantar essa pessoa e através dessa pessoa falar alguma coisa na igreja, trazer alguma revelação, alguma coisa. Se for necessário. Isso é uma coisa que pode acontecer. Deus tem poder para fazer isso se for necessário, mas que Deus não brinca com a sua própria palavra e não é uma coisa que é feita a granel para ostentação de alguém, de uma denominação, uma coisa assim. Isso não existe. Ok? Eu creio que aqui foi suficiente para então para responder aquela pergunta bem esclarecida. Deu para nós entender bem que os profetas que terminaram com João eram os profetas ligados à lei, ligados ao antigo pacto, ao Antigo Testamento, à antiga aliança, que a igreja foi inserida no contexto da nova aliança, do novo pacto, que a igreja é totalmente separada do judaísmo, é um povo à parte que Deus criou, e que o próprio Senhor Jesus, ele conhecendo a necessidade da transição, principalmente dos judeus convertidos da lei para a igreja, então o Senhor trouxe para a igreja profetas temporariamente. Agora, os outros dons ali de evangelista, pastores e mestre, esses permanecem, esses, segundo que nós vemos na Bíblia, eles vão prosseguir
na igreja até o arrebatamento. Com certeza. Esses três. Evangelistas, que hoje são conhecidos pela nova e moderna de missionários, né? São aquelas pessoas que pregam o evangelho que Deus envia para onde ele assim o deseja, né? Essas pessoas. Tem os pastores que não são aquelas pessoas que cursam uma faculdade de teologia, até porque teologia, hoje, a cristandade está dividida em vários grupos, grupos dos pentecostais, neopentecostais, tradicionais, testemunha de Jeová, adventistas do sétimo dia. Cada um desses grupos não concorda com o outro, é uma divisão completa. Cada um desses grupos tem as suas teologias particulares. Então, a teologia teria que ser uma só, porque há uma só Bíblia, uma só palavra de Deus. Então, aí nós vemos que nós não podemos se basear em teologia. Que aquela pessoa que se forma em teologia não significa que tenha o dom de pastor. Agora, na igreja verdadeira, o corpo de Cristo, ninguém é conhecido por pastor, por título de pastor. É conhecido como uma pessoa que pastoreia o rebanho, uma pessoa que tem amor no coração, que tem aquele dom que o Senhor deu para pastorear, para fazer o trabalho de um pastor. E é reconhecido como um pastor, mas nem tem o título de pastor. E os mestres, né, ou professores, são aquelas pessoas que o Senhor capacitou, que o Senhor, pelo seu Espírito Santo, leva essas pessoas ao estudo das Escrituras, e a eles, então, pelo Espírito Santo é revelado as verdades das Escrituras, e essas verdades, então, eles passam para a igreja, para aquelas pessoas que estão começando, aqueles novos convertidos. Compreenda? Esta é a organização do Senhor, a organização da igreja, é desta maneira. Então, como nós vimos, igreja é uma coisa, Israel é outra, né? Antigo pacto, antiga aliança é uma coisa, nova aliança é outra. E que a cada uma dessas repartição, Deus trata de uma maneira diferente. Hoje, o Senhor está tratando com a igreja, e é dessa maneira que está, como nós vimos aí na Bíblia. Ok? Ficou claro? A minha oração, amados, é para que o Espírito Santo é que ensine vocês aí. Que o Espírito Santo fale no teu coração e possa, então, entender claramente tudo a respeito das coisas de Deus, né? De um modo geral. Tá bom? A minha gratidão ao Pai, né, pelo Senhor Jesus Cristo, por essa oportunidade de eu estar podendo falar da palavra de Deus para vocês. A minha gratidão por o Senhor ter colocado vocês aí para aprender, estudar junto comigo. Não é eu que ensino, quem ensina é o Espírito Santo. Ensina a vocês, ensina a mim. Igualmente, né? Então, minha gratidão a Deus por tudo isso, minha gratidão a vocês, meus companheiros que estão aí junto com a gente, no mesmo espírito, buscando sempre a edificação em Cristo. Fica aqui o convite para nós nos encontrarmos no próximo vídeo, ok? Claro, se o Senhor o permitir. Não sabemos o dia da manhã, né? Portanto, até lá, na paz do Senhor Jesus, fique com Deus e até o próximo.